Ter uma palavra de oração com vocês. Vamos orar. Querido Deus e amado Pai, dou graças a Ti, porque o Senhor é bom, a Tua bondade, a Sua misericórdia duram para sempre. Glorifico o Seu nome, ó Deus, engrandeço o Teu ser. E agora oramos, ó Deus, para que o Espírito Santo fale aos nossos corações e que a palavra, ó Deus, possa nos ensinar a ser aquilo que o Senhor quer que sejamos. Que nós, ó Deus, possamos olhar para o Senhor e ser e viver a Sua vontade. Em nome de Jesus oramos agradecidos. Amém. Muito bem, eu vou colocar o cronômetro aqui, irmãos, porque eu gosto de falar um pouquinho, parece que não, né? Mas eu gosto de falar um pouquinho assim, e aí quando eu começo a falar da palavra eu perco um pouco de tempo. Eu vou embora se deixar, entendeu? Então eu prefiro colocar o cronômetro, mas você pode deixar a sua Bíblia aberta, inclusive em Filipenses capítulo 1. E antes de eu começar aqui em Filipenses capítulo 1, eu vou falar sobre um assunto que não é difícil, um assunto simples, né? Mas é um assunto que talvez a gente se esquece um pouco, que é de contar as coisas, né? O tema de hoje é contar para influenciar. Quem aqui gosta de contar o que acontece consigo mesmo? Tem que ser consigo mesmo, né? Que redundância esquisita, não é verdade? Quem gosta de contar as coisas aqui? Quem fica animado? As coisas boas que acontecem. Você gosta de passar isso para frente? E as coisas ruins? Você gosta de também passar para frente ou não? Coisas boas, coisas ruins e tudo mais. Sabe, irmãos, é muito importante a gente, de vez em quando não, mas contar as coisas que acontecem conosco. Eu estou falando aqui para aqueles que têm Cristo em seu coração, para aqueles que um dia pensam em ter Jesus na sua vida. Contar o que acontece conosco faz parte da vida cristã. E vocês vão entender por quê ao olharmos para a vida do apóstolo Paulo. Nesse pequeno trecho da passagem do apóstolo Paulo em Filipenses. Mas antes disso, eu gostaria de contar uma coisinha para vocês. Estou falando de contar, né? Então eu vou contar algumas coisinhas aqui. Alguns anos atrás, eu fui surpreendido com a notícia de uma enfermidade. Eu recebi aquela notícia meio esquisita, eu levei para minha esposa também, a gente recebeu muito esquisito e tal. Mas eu falei, beleza, bola para frente. Até esse momento, pessoal, eu não tinha passado por nenhum tipo de cirurgia na vida. E há pouco tempo atrás, talvez, quantos anos, Carla? 6 anos? Por aí, né? Uns 6 anos atrás. Não tinha passado por nenhum tipo de cirurgia na minha vida. Nada, nada. Arrancar dente é cirurgia? Acho que não, né? Bom, enfim, nenhum tipo de cirurgia. E essa enfermidade que me acometeu fez com que eu perdesse um órgão. Eu tive que perder um órgão. E o que aconteceu nessa enfermidade? Quando cheguei no trabalho, eu tive que contar essa enfermidade, o meu chefe chegou e falou, cara, olha, vê o que você quer fazer, quer sair de férias, quer ficar afastado um tempo, faça, fica tranquilo com relação a isso, você não precisa se preocupar com isso. Eu falei, não, vamos trabalhar aqui, quero trabalhar, continuar produzindo, não vou ficar parado não. Cheguei na igreja também, a qual eu estava como pastor, contei, e continuei atuando, trabalhando no meu ministério ali. Que arrogância, meu ministério, né? Continuei trabalhando ali no ministério, e não parei, mas depois que eu fiz a cirurgia eu tive que parar durante um tempo. Talvez 1 ou 2 semanas depois da cirurgia, eu não me lembro muito bem, talvez 15 dias depois da cirurgia, nós tínhamos um culto. E eu queria estar naquele culto porque era um culto que a gente agendava na igreja todo ano, no meio do ano, que era um culto evangelístico, e eu queria falar ali. Porque eu ia falar de Jesus ali para as pessoas da igreja e também para os visitantes que iam até lá. E eu fui ainda com curativos no corpo, essas coisas assim. E preguei naquele momento. Falei sobre esperança, sobre lançar os nossos medos em Deus, falei sobre ansiedade, falei sobre o amor de Jesus. E passou. Continuei a minha vida. Passou. Um bom tempo depois, eu ouvi o testemunho de uma irmã na igreja aqui falando, e ela falou que ela nunca se esqueceu do momento em que viu o pastor dela pregando em um culto, a gente chamava culto da fogueira.
Por que era o culto da fogueira? Naquele culto a gente pegava os crentes rebeldes e jogava para dentro da fogueira. Então a gente chamava culto da fogueira. Não era isso não, viu, irmãos? Brincadeira. Então ela falou que ela não se esqueceu do dia que o pastor, após operação, pós-cirurgia, de uma enfermidade, ele estava lá para pregar sobre esperança, sobre amor, para pregar sobre ansiedade. Então ela falou que aquilo deu força a ela. Ou seja, o que eu estou querendo dizer com essa pequena história? Eu contei, eu falei o que eu passei, eu vivi o que eu passei para com aquelas pessoas, para influenciá-las. Para influenciá-las. Somente assim. Mas enfim, eu não vou mais falar sobre isso, passou. Mas eu quero falar sobre o apóstolo Paulo, então. O apóstolo Paulo, aquele homem que viveu na Palestina, andou por um monte de lugar, andou pela Ásia Menor, ali na Turquia, mas foi preso. Ficou preso em Roma durante um bom tempo. Antes de ficar preso em Roma, ficou preso ali no palácio, antes de apelar a César, por 2 anos. Só que naquele palácio que ele ficou preso não foi num local bonito, tal, não foi numa casa como ele ficou em Roma, ele ficou preso em não sei como é que eu posso chamar, em um cubículo, em uma caverna, num lugar, num calabouço, seja ela o que seja. Mas ele ficou 2 anos preso, o apóstolo Paulo ali, antes de apelar a César para ir a Roma. Chegando em Roma, então, ele teve que alugar um imóvel, e ficou preso neste imóvel durante um bom tempo. Alguns estudiosos dizem que ele ficou preso ali até a sua morte. Outros divergem um pouquinho, falando que ele ainda saiu e teve a oportunidade de viajar para outros lugares. Mas enfim, isso é o de menos. A questão aqui ele ficou preso ali, tendo uma guarda 24 horas por dia com ele. Um guarda da pretória, não, um guarda pretoriano, 24 horas por dia com ele. Só que Paulo ficou acorrentado. Alguns dizem que ele ficou acorrentado ao guarda. Outros dizem que ele ficou acorrentado e o guarda estava com ele. Também não importa, isso é o de menos. Ele ficou acorrentado. Isso é verdade, ele ficou acorrentado. E neste período em que o apóstolo Paulo esteve ali acorrentado e preso, sem poder ter a liberdade, sem saber o que ia acontecer com o futuro, o apóstolo Paulo, então, ele escreveu as cartas da prisão. O Abimael falou um pouquinho na semana passada em Colossenses, uma das cartas da prisão. Filipenses, outra carta da prisão. E tem outras também. Mas o que nós encontramos nesta carta, e principalmente em Filipenses, eu fiz em torno de 17 mensagens no livro de Filipenses, falando sobre a alegria de um crente, falando sobre a disposição daquele que tem Cristo como alvo. Como um homem preso, como um homem sem liberdade, como um homem sem saber o seu futuro, sem saber se ia sair dali ou não, sem saber se ia ser decapitado ou não, sem liberdade nenhuma, tendo alguém ali, poderia ter tanta alegria na vida e influenciar tantas pessoas como Paulo. Como Paulo fez. Ele era um homem cheio de disposição, cheio de vigor, cheio de fé, cheio de alegria. Mesmo acorrentado, mesmo sendo um prisioneiro, mesmo sendo privado de sua liberdade. Assim era ele. Sabe, eu gostaria que você pensasse nesta frase. Olhe para essa frase, leia essa frase, reflita nela. O que você está lendo aí? Todos que têm um relacionamento com Cristo podem influenciar pessoas a realizarem grandes coisas. Quando eu olho para Paulo, eu vejo um homem que influenciava outros a realizarem grandes coisas na vida. Mesmo naquela situação terrível a qual ele se encontrava. Talvez a pergunta seja, mas será que isso é possível?
Será que é possível influenciar outras pessoas, ou eu influenciar outras pessoas, a ponto destas pessoas serem diferentes? A ponto destas pessoas terem alegria no viver, terem vitórias na vida? Será que é possível? Será que realmente eu posso influenciar aqueles que estão à minha volta? A pergunta: você tem influenciado as pessoas que estão à sua volta? Se sim, de que maneira? Porque nós podemos influenciar para o bem ou influenciar para o mal. Como estamos influenciando as pessoas que estão à nossa volta, nos observando? Vamos olhar então algumas coisas, alguns aspectos aqui da passagem e ver como que podemos tirar algumas lições aqui. Mas antes eu quero ler com vocês essa passagem. Eu vou ler com vocês de 12 em diante. Filipenses capítulo 1. Eu vou ler na versão NVI. Eu sei que muitos aqui têm outra versão. Todos acharam? Todo mundo? Muito bem. Quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem, ao contrário, servido para o progresso do Evangelho. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estou na prisão por causa de Cristo. E os irmãos, em sua maioria, motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. É verdade que alguns pregam Cristo por inveja e rivalidade, mas outros os fazem de boa vontade. Estes o fazem por amor, sabendo que aqui me encontro pela defesa do Evangelho. Aqueles pregam Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que me podem causar algum sofrimento enquanto estou preso. Mas que importa? O mais importante é que, de qualquer forma, Cristo está sendo pregado e por isso me alegro. De fato, versículo 18. De fato, continuarei a alegrar-me. Só até aqui. Só até aqui. Irmãos, nós precisamos entender, nós precisamos enxergar, nós precisamos identificar o melhor da nossa vida. Nós precisamos identificar o melhor do que tem acontecido conosco. Até mesmo porque eu tenho certeza absoluta que nós cremos aqui que o Senhor é quem nos abençoa. Eu tenho certeza aqui que todos creem que o Senhor conduz a vida de seus filhos. Então nós precisamos conseguir identificar o melhor das situações. Onde estavam as barreiras do apóstolo Paulo para que ele continuasse a exercer o propósito ao qual Deus o chamou? O que podia pará-lo? O que podia fazer com que ele deixasse de falar do amor de Jesus às pessoas? Que este era o propósito dele. Este era o propósito dele. Ele tinha plena consciência que foi chamado para ser apóstolo dos gentios. Ele tinha plena consciência que ele não podia parar de falar do amor de Jesus. Este era o trabalho do apóstolo Paulo. E eu sei que cada um aqui tem um trabalho. Talvez você fale assim, o meu trabalho é ser um analista de sistemas, o meu trabalho é ser um contador. Mas só vou abrir um parêntese aqui, tá bom? O que eu vou falar para vocês aqui é o que eu realmente creio. Eu creio que Deus nos colocou com funções específicas na sociedade para influenciarmos. Se você é um contador, você foi colocado lá por Deus como um contador para influenciar. Isso te faz um missionário. O que eu quero dizer é que todos nós somos um missionário.
É isso. Onde quer que nós estejamos, estamos lá para influenciar. Para ser luz. Lembra da passagem de Jesus, né? Somos sal da terra e luz do mundo. É isso. Paulo estava ali naquela situação e nada pôde atrapalhar. Só que ele fala o seguinte: as coisas que me aconteceram. O que aconteceu para o apóstolo Paulo? Eu poderia passar aqui, pessoal, pelo menos uns 10 minutos falando de tudo que aconteceu com o apóstolo Paulo antes disso aqui. Antes dele escrever isso daqui. Então eu vou relatar só algumas coisas que aconteceram momentos antes. Por exemplo, ele quase foi assassinado pelos judeus no templo. Momentos antes. Momentos antes, eu estou dizendo aqui, 2 anos antes. Não, mais de 2 anos antes disso daqui. Ele foi salvo da violência ali dos judeus, dos compatriotas dele, por um comandante romano. Você encontra isso em Atos. Depois disso, depois que ele foi salvo, ele foi preso em Cesareia. Aqui ele ficou 2 anos preso. Em Cesareia. Ele ficou 2 anos preso ali no pretório de Herodes. Aliás, em Cesareia 2 anos. Depois ele foi transferido para Roma, porque ele apelou a César. Por quê? Era um cidadão romano. E aí o pessoal ficou meio nervoso, né? Nossa, agora deixamos um cidadão romano preso aqui, sem os direitos dele serem executados, né? Ah, ele apelou a César, manda ele para lá, não tem problema. E ele foi. Agora deixa eu falar uma coisa para vocês. Não era para deixar o caboclo ali destruído. Não era para deixar o cara para baixo. Deus, mas você não me chamou, Senhor, para ser apóstolo dos gentios? Por que então que eu estou preso aqui em Cesareia por 2 anos já? Estou falando de eventos recentes na vida dele. Aqui. Deus, o Senhor, não me chamou para pregar aos gentios, por que que eu estou indo a Roma preso? Você não vai encontrar esse questionamento de Paulo, irmãos. Não encontramos. Você não vai encontrar Paulo reclamando das coisas que acontecem na vida dele. Dos acontecimentos do dia a dia. Você não vai ouvir Paulo falando, nossa, mas que trânsito de camelo que está nessa avenida hoje. Não vai. Mas ele diz o seguinte: tudo isso que me aconteceu tem tido uma utilidade. Tudo isso que me aconteceu tem sido útil. E aí ele define qual é a utilidade de tudo que tem acontecido com ele. O progresso do Evangelho. Você já parou para pensar que tudo que acontece com você pode ser para o progresso do Evangelho? Ou não? Ou nós estamos levando a vida estilo Martinho da Vila? Deixando a vida me levar só, né? Acordo de manhã, vou dormir à noite, acordo de manhã, vou dormir à noite, e aí vai e tal e tudo mais. Será que você não tem conseguido enxergar que talvez as coisas que têm acontecido com você, sejam boas ou más, elas têm acontecido para que o Evangelho possa ser expandido? Será que nós perdemos essa percepção? Ou não? Por isso eu digo, você tem enxergado, você tem visto o melhor das situações na sua vida? Para que o Evangelho possa ser proclamado por meio delas? Paulo disse aqui, o que tem acontecido comigo, tem acontecido para que o Evangelho seja proclamado. Estou falando besteira aqui, pessoal? Estão conseguindo me entender ou não? Está conseguindo entender? Está claro?
Se tiver confuso, depois você me fala, beleza? Eu tento esclarecer. Eu não quero que fique confuso. Está disposto a isso ou não? Está disposto? Agora você vai embora pensando depois o que tem acontecido de bom ou de ruim na minha vida que eu posso usar como ponte para falar do amor de Jesus a alguém. O que tem acontecido na minha vida que eu posso falar para as pessoas, para mostrar para as pessoas que a vida com Cristo é melhor? Mas para isso, nós precisamos estar firmes em Cristo. Precisamos ter os olhos fitos em Cristo. E é no meio das lutas, no meio das tribulações, é no meio das dificuldades que nós enxergamos as oportunidades. Oportunidades diversas. E todas as oportunidades na vida do crente é para redundar no Evangelho. Em meio ao desemprego, nós encontramos oportunidade de negócios. Olha que coisa louca. Quantas e quantas pessoas que ficam desempregadas que abrem um negócio próprio? Bastante, né? Em meio à falta de saúde, nós encontramos oportunidade de testemunhar de Jesus. Certa vez eu conversei com uma irmã que está na glória do Senhor hoje. Ela passou por um problema de saúde muito sério e se tratou num hospital público aqui de São Paulo. E ela falou, olha pastor, quando eu vou para lá eu falo de Jesus para as pessoas. Em meio ao desentendimento com o cônjuge, nós temos a oportunidade de demonstrar humildade e demonstrar amor. Oportunidades. Em meio à recessão, nós temos a oportunidade de ajudar a outras pessoas. Algumas coisas importantes aqui que possam influenciar as pessoas para fazerem o melhor. Você tem essas coisas. Você precisa identificar isso em você. Como eu vou influenciar as pessoas a fazerem o melhor? A serem melhor? De que maneira? E isso vai redundar no Evangelho. A conclusão vai ser o Evangelho. Não tem jeito. Não tem jeito. Para influenciar pessoas a realizar grandes coisas, além disso que eu acabei de falar, nós também precisamos falar. É óbvio, né? Parece redundante o que eu disse aqui. Então, peraí, pastor. Então você está dizendo que eu tenho que identificar o que Deus faz comigo, eu tenho que identificar o que está acontecendo comigo, seja bom ou seja ruim, e depois eu tenho que falar o que está acontecendo? Tenho que falar. Não tem jeito. Como resultado, o texto é muito claro aqui, como resultado do quê? Resultado das lutas de Paulo, das tribulações de Paulo, da prisão de Paulo, da dor de Paulo, como resultado de tudo aquilo que estava acontecendo com ele, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estou na prisão por causa de Cristo. Por quê? Porque ele ficou lá na prisão calado, emburrado, bicudo, porque estava triste com Deus? É isso? Não. Ficou evidente a todo mundo porque ele chegou lá na prisão domiciliar, em Roma, e todo mundo que entrava lá, ele falava de Jesus. Lucas visitava Paulo e falava, ensinava, escrevia as cartas e mandava. O guarda chegava para trocar o turno com Paulo e Paulo falava do amor de Jesus aos guardas e toda a guarda foi evangelizada pelo apóstolo Paulo. Só falando, pessoal. Só falando. Ele não tinha vergonha de contar às pessoas o que estava acontecendo. Ele não tinha vergonha. Ele viu a oportunidade, ele disse. Ele viu a oportunidade, ele falou. Certa vez Jesus, em Mateus 5,19, falando com a pessoa, ele disse, depois que ele realizou um milagre para com a pessoa, ele falou, olha, vá para a sua casa, para a sua família e fale com eles. O texto lá diz, anuncie-lhes, né? Fale com eles. Irmãos, a vida do crente é falar. Só que às vezes nós falamos de novela, falamos de filme, falamos disso, falamos daquilo, mas não conseguimos falar do amor de Jesus. Não conseguimos falar de nós mesmos.
Olha que coisa louca. Não conseguimos falar de nós mesmos. De uma bênção que você recebeu. De uma alegria que você desfrutou. De uma dificuldade que você tem. Precisamos fazer isso. Precisamos criar nisso um hábito na nossa vida cristã. Precisamos falar como Ele nos salvou. Você já contou para alguém como Jesus te salvou ou não? Talvez a pessoa falasse, nossa, pastor, mas eu não sei falar, eu não sei pregar o Evangelho. Eu sempre disse para as pessoas, dê o seu testemunho de Jesus. Fale o que Jesus fez na sua vida, as pessoas. Talvez você não vai nem falar o versículo bíblico que você acha que não sabe, mas fique tranquilo que você vai falar. Não é assim que acontece ou não? Quem nunca passou por isso, né? Você começa a falar do Evangelho, começa a falar do amor de Jesus e de repente você solta um versículo, depois solta o outro. Você não fala nem a referência, mas você solta. Ora, o Espírito Santo está aqui para quê? Não é para nos ajudar nisso também? É assim que funciona. Mas temos que falar. Nós temos que falar para os outros quando Jesus fez uma cura em nós. E eu tenho certeza absoluta que tem pessoas aqui que passaram por experiências com Deus muito particulares com relação a isso. Eu passei, vocês também devem ter passado. Temos que falar para as pessoas quando Ele nos sustentou em uma enfermidade. Sabe qual é um dos piores testemunhos do crente para o descrente? É quando ele está em uma enfermidade e fica derrotado. É quando ele está com um problema e esse problema acaba com ele. Aí o descrente olha para o crente e fala assim, mas você não é crente? Você não tem fé no seu Deus? Por que você está assim, tão destruído por causa deste problema? Entendeu o que eu disse aqui ou não? Faz sentido isso ou não? Já pensou se Paulo estivesse destruído ali na casa, na prisão domiciliar? Os guardas iam ali, ele ia falar de Jesus, os guardas iam falar para ele, mas camarada, você está aí, você não está vivendo o que você está falando. Você não está vivendo o que você está falando. Você tem que falar para as pessoas como que o Senhor te ergueu quando você estava no fundo do poço. Você já disse isso para as pessoas ou não? Eu sempre que eu tenho oportunidade, eu digo para as pessoas que eu já orei muitas e muitas e muitas vezes no banheiro de um estabelecimento por causa de trabalho. Ajoelhado. E eu falo, sempre que as pessoas falam para mim sobre trabalho, eu dou meu testemunho sobre isso. E quantas vezes eu saía de uma salinha que eu dava aula e ia para o banheiro orar porque eu não ia receber o suficiente para pagar o convênio médico do meu filho. Então, quando as pessoas falam comigo, olha, eu estou com dificuldade, eu perdi o meu emprego, tudo, eu dou o testemunho e falo, Deus pode te ajudar. Temos que falar. Temos que falar. Não tem como, presta atenção aqui que eu vou dizer para todos aqui, não tem como influenciarmos uma pessoa se ficarmos de boca fechada com relação às coisas que acontecem em nossa vida. Não tem como. Paulo influenciou porque ele falou. Ele disse a toda a guarda pretoriana, a todo mundo que ia lá na casa, ele dizia. Ele influenciou só a guarda pretoriana, irmãos? Não foi, não. Olha aí. Olha o que está escrito ali. A maioria dos irmãos motivados pela minha prisão. Nós precisamos
conhecer o que tem acontecido conosco. Precisamos falar o que tem acontecido conosco a outras pessoas. E precisamos influenciar as outras pessoas a fazerem o mesmo que estamos fazendo com elas. É isso. É o que Paulo fez aqui. A maioria dos irmãos, motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. O resultado do seu falar será a motivação do próximo. O resultado do seu falar vai ser a motivação daquele que vai ouvir. Tudo bem? É isso aqui. Só que o que é interessante nesse texto, irmãos, é o seguinte: o texto diz que a maioria dos irmãos, perceberam isso aí ou não? Perceberam? A maioria dos irmãos. Às vezes as pessoas se iludem, né, falando, olha, mas eu falo as coisas e as coisas não acontecem. Eu falo as coisas e as pessoas parecem que não ouvem. Você nunca vai ter a maioria do seu lado. Você nunca vai ter a maioria concordando com você. Isso não existe. Isso não existe. Qualquer um que acha que a maioria vai seguir, que a maioria vai ouvir, que a maioria vai fazer aquilo que você está dizendo, ou instruindo, ou influenciando, seja lá o que for, você vai ficar doido. Não é assim que funciona. E Paulo colocou aqui, a maioria dos irmãos, aliás, eu falei a maioria, né, mas eu queria trocar a palavra maioria, como todos na frase anterior, ok? Só fazendo a correção aqui. Todos não vão fazer aquilo que a gente acha que deve ser feito. É isso que eu queria dizer agora há pouco. Mas a maioria, diz o texto bíblico, fez. Não todos. Então, os irmãos de Filipos receberam a carta de Paulo, e ouviram e leram a carta de Paulo, e ouviram falar de Paulo, o que estava acontecendo com Paulo, porque Paulo recebia visitas lá em Roma, e ouviam falar, e aquilo que ouviam falar de Paulo motivou a muitos a fazer o quê? Meu amigo, vamos fazer o que Paulo está fazendo. Se ele está lá preso, acorrentado, está fazendo tudo isso, e a gente aqui livre não estamos fazendo nada, vamos fazer. A maioria fez, não todos. Tem muita gente que ouve testemunhos, que ouve as coisas acontecerem, mas simplesmente ficam apáticas. É aquele tipo de crente, é o tipo de crente que só gosta de olhar para o mar e ver a onda vir e ir, e vir e ir, e fica lá sentado na cadeira da praia e acabou. O galardão dele está reservado lá, não sei quantos, mas está. Entendeu? Precisamos pensar nisso. Mas é muito interessante que o texto, ele coloca uma frase aqui, motivados no Senhor. Essa palavra motivados, pessoal, ela me chamou a atenção. Porque o motivados no Senhor aqui, parece-me que parece que eles estavam recebendo algo externo, ou algo que vinha de fora, ou alguma coisa que estava impulsionando eles. Mas Moody, no comentário dele, disse o seguinte: esses irmãos estavam contaminados pelo heroísmo de Paulo. E eu concordo com Moody. Eles estavam contaminados pelo heroísmo de Paulo. No Senhor, ele representa a confiança que estes irmãos tinham. Eles estavam sendo motivados pelas algemas do apóstolo Paulo. E o próprio texto diz isso. Eles estavam motivados pelas algemas do apóstolo Paulo, pelo motivo correto que era Cristo. Pelo motivo correto que era o Evangelho. Por isso eles falavam com ousadia. Então a motivação deles não era o pastor da igreja de Filipos. A motivação deles não era se aparecer para um ou para outra pessoa. A motivação deles não era nada escrito, eles estavam motivados e confiantes naquilo que poderiam fazer baseado no que estava acontecendo com o apóstolo Paulo. Por isso que o texto fala no Senhor, porque a vida do apóstolo Paulo estava tudo acontecendo por causa do Senhor. Tudo acontecendo por causa de Cristo.
Então, tudo o que fazemos, devemos fazer confiando no Senhor. E é lógico, motivados por esta história que ele coloca para que nós saibamos do apóstolo Paulo na sua revelação. Esses irmãos ouviram, leram e falaram com o apóstolo Paulo, e muitos deles disseram: opa, posso fazer o mesmo, então eu vou lá. Mas eu quero fazer uma observação aqui dos versículos 15 a 20. Você pode ler depois aí. Tá? Às vezes algumas pessoas têm um entendimento errado ali desse texto, mas eu vou falar algo bem simples aqui. Paulo alerta sobre alguns irmãos que estavam pregando por motivos errados. Versículos 15 a 20, perceberam aí, não é? A Bíblia não relata de forma clara e objetiva os motivos. Paulo até fala que estão pregando pensando que iam afetá-lo na prisão, mexer com ele de alguma forma. O texto aparenta mostrar uma rivalidade. Algumas pessoas parecem que estavam ali pregando, querendo rivalizar com o apóstolo de alguma forma. Querendo se aparecer, essa é a verdade. Querendo se aparecer. Só que Paulo fala o que importa, desde que o amor de Cristo, desde que o Evangelho esteja sendo pregado. O apóstolo Paulo não queria falar isso se eles não estivessem pregando o Evangelho puro e verdadeiro. Entenderam aqui? O apóstolo Paulo nunca falaria isso deles, se eles estivessem pregando um outro Evangelho. Porque, como ele disse na outra carta, se fosse um outro Evangelho, ele falaria: chama esses caras de anátemas. Eles simplesmente estavam com a motivação errada, motivação pessoal. Mas o Evangelho era o Evangelho. Ah, mas isso acontece? Irmãos, estamos falando de pessoas, e as pessoas na Bíblia também eram pessoas. Certo ou não? Não é? O apóstolo Paulo falando: tudo bem, pessoal, eles estão pregando aí, querendo se aparecer, achando que estão fazendo algum mal para mim, tudo bem. Desde que eles estejam pregando o Evangelho, louvado seja o Senhor. Porque para o apóstolo Paulo o importante era o Evangelho. Torno a dizer para vocês, eles estavam pregando o Evangelho, não um outro Evangelho. Isso é importante frisar aqui. Tá certo? Muito bem. Então, devemos motivar os outros a fazer o mesmo. E aqui Paulo motivou os outros a fazer o mesmo. Eu não vou me alongar aqui, mas eu gostaria de refletir. Todos têm um relacionamento com Cristo, podem influenciar as pessoas a fazerem grandes coisas. Amém ou não? Você tem relacionamento com Cristo? Sim ou não? Como que é o seu relacionamento com Cristo? É um relacionamento próximo ou distante? E aí? Como que você acha que era o relacionamento com Cristo do apóstolo Paulo? Uma pessoa, fala para mim, como que você acha que era? Ninguém vai falar? Próximo. Muito próximo. Eu acho que vocês já ouviram dizer isso aqui, eu vou dizer de novo. Quanto mais próximos de Cristo você estiver, mais longe de você mesmo você vai estar. Entenderam a frase aqui ou não? Então você entende agora por que Paulo disse: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então agora você entende por que Paulo, mesmo preso, vivia alegre e contente. Agora você entende porque mesmo Paulo acorrentado, ele influenciava pessoas e mudava a vida de pessoas. Porque ele estava próximo de Cristo. Isso é fundamental. Não tem como você influenciar ninguém sem estar próximo de Cristo. Aproxime-se de Cristo. Fique próximo dele. Liga-se a ele, e você vai ficar mais longe de você mesmo. E quanto mais longe de você mesmo você estiver, as coisas não vão te abalar, como te abalaria se você estivesse muito próximo de ti mesmo.
Então, relacionamento com Cristo é a chave para influenciar as pessoas a realizarem grandes coisas. Relacionamento com Cristo é a chave para influenciar pessoas a realizarem grandes coisas. Para isso, você precisa ver o melhor das situações na sua vida. Amém? Está pronto para isso? Está pronto para isso ou não? Ver o melhor da situação na sua vida? Diga sim, estou. Ou fala não, não estou. Se você falar não, não estou, ore a Deus e fala, Senhor, me ajuda a enxergar. Senhor, eu não estou conseguindo enxergar o que eu estou passando, não estou conseguindo discernir a minha vida, a minha história, eu não estou conseguindo, Deus. Eu estou tão atrelado aqui, eu estou tão atarefado com o meu dia a dia que a minha vida está passando e eu não estou conseguindo aproveitar nada do que o Senhor tem feito comigo. Me ajude, Deus. Abra os meus olhos para que eu possa ver. Olhe ao Senhor dessa forma. Depois que você enxergar, fale às outras pessoas. Diga. Ouça com atenção as pessoas. E pegue o gancho. E fale, deixa eu te contar uma história que aconteceu comigo. Conte. Fale. Não tenha vergonha. Depois que você falar para outras pessoas, motive essas pessoas a fazerem o mesmo. Mas lembre-se, motive as pessoas a fazerem o mesmo que você, que está tendo um relacionamento com Cristo. A pessoa precisa saber disso. Sobre o relacionamento com Cristo. Deixe-me contar uma outra história e eu vou fechar com isso daqui. Certa vez uma pessoa passando por essa enfermidade, certa vez não, deixa eu te contar direito, né? Estou falando de mim ainda. Tá? A continuação daquela história do início, lembra aquela história do início? Da fogueira, de queimando o crente na fogueira, aquelas coisas todas lá ou não? Não? Esqueceu? Está lá, naquela história lá do início. Lembra que eu falei que o meu chefe do trabalho falou para eu me afastar, para ficar tranquilo em casa, para fazer o tratamento, tal, essas coisas, etc, etc. Tudo bem. Naquele ano que eu passei por aquela enfermidade, passei por aquela cirurgia e tudo mais, no final do ano, eu fui um dos escolhidos da empresa como destaque da empresa. Uma empresa de 100 mil pessoas. E aí eu estava lá na sala para receber o prêmio, né, de destaque tal, da empresa, etc. A minha área é uma área de tecnologia, né, então é meio diferente, não é de vendas, nada dessas coisas. E várias pessoas estavam ali. E aí, qual foi a frase que o meu chefe disse naquele momento? Ele disse o seguinte: vocês estão olhando para ele, ele passou talvez um dos piores momentos da vida dele nesse ano. Mas em momento nenhum eu vi o ânimo dele mudar. Em momento nenhum eu vi ele ser diferente com ninguém. Em momento nenhum eu vi ele fazer corpo mole. Em momento nenhum eu vi ele desistir. Eu, no lugar dele, teria desistido. E aí ele pegou e me passou a palavra e eu disse: glorifico a Deus, porque eu faço tudo para a glória dele. Relacionamento com Cristo, influenciar pessoas a fazer com que outros façam grandes coisas. Vamos falar. Vamos falar. Amém? Estamos dispostos a isso? Gravar isso aqui? Quer ler de novo? Não esqueça disso, irmãos. E saindo do culto, amanhã, depois da manhã, pense nisso. E seja um agente transformador no mundo, que é isso que Cristo quer que sejamos no nosso dia a dia. Amém? Convido a todos a se colocarem em pé, então. Vamos ter uma palavra de oração. Querido Deus e amado Pai, dou graças a Ti, Senhor, porque o Senhor é bom. Sua bondade, o seu amor duram para sempre. Obrigado a Deus por Sua palavra, que é tão rica, é tão atual, é tão forte, ó Deus, tão poderosa,
ela nos transforma, ela nos mostra como devemos viver, como devemos andar, como devemos ser, como o nosso ânimo deve ser diante dos problemas que enfrentamos no nosso dia a dia. Pai, obrigado pelo Espírito Santo, que nos ensina, que nos capacita, que nos orienta. Pai, que essa palavra, ó Deus, hoje tenha entrado no coração de todos nós, e que possamos, no poder do Espírito Santo, viver isso. Que nós possamos identificar, ó Deus, as coisas que o Senhor tem feito em nossa vida e olhar para estas coisas e ver o que é melhor, olhar para essas coisas e ver o Senhor no meio delas e falar para as pessoas, anunciar para as pessoas o que o Senhor tem feito, para que as pessoas percebam que em Cristo somos vencedores e em Cristo podemos mais, que em Cristo a nossa alegria é completa e a nossa paz é plena. Pai, em nome de Jesus, ajude a todos aqueles que têm dificuldade nessa questão. Ajude a todos aqueles que têm dificuldade a demonstrar, a lidar com seus sentimentos, a lidar com as suas situações, com seus problemas, e por causa disso não estão conseguindo, meu Deus, dar testemunho do Senhor na vida deles. Que o Senhor, ó Deus, ajude essas pessoas a serem bênçãos, a serem luz, a influenciar onde quer que elas estejam. Em nome de Jesus. Amém.